Olá, estou eu aqui novamente na companhia dos meus livros e para compartilhar com você esse cenário maravilhoso, a Catedral Basílica Menor de Maringá, monumento à maravilha, mais de 100 metros de altura, considerada a maior catedral da América Latina, em formato de cone, uma arquitetura arrojada, moderna, igreja linda. E por falar em maravilha, em monumento, gostaria de compartilhar uma história que está no meu segundo livro, O Farol da Sabedoria. A perfeição de Deus. Conta-se que no Brooklyn, em Nova York, tem uma escola que se dedica ao ensino de crianças especiais. Algumas crianças permanecem ali por toda a vida escolar, enquanto outras podem ser encaminhadas para uma escola comum. Em um jantar beneficente nessa escola, o pai de uma criança fez um discurso que nunca mais será esquecido pelos que ali estavam presentes. Depois de elogiar a escola e seu dedicado pessoal, ele perguntou: onde está a perfeição no meu filho Pedro, se tudo o que Deus faz é feito com perfeição? Meu filho não pode entender as coisas como uma criança entende. Meu filho não pode se lembrar de fatos e números como as outras crianças. Então, onde está a perfeição de Deus? Todos ficaram chocados com a pergunta e com o sofrimento daquele pai. Mas ele continuou: acredito que quando Deus traz uma criança especial ao mundo, a perfeição que Ele busca está no modo como as pessoas reagem diante desta criança. Então ele contou a seguinte história sobre o seu filho Pedro, uma dessas crianças especiais. Certa tarde, Pedro e eu caminhávamos pelo parque onde alguns meninos que o conheciam jogavam beisebol. Pedro perguntou-me: pai, você acha que eles vão me deixar jogar? Eu sabia das limitações do meu filho e que a maioria dos meninos não o queria na equipe. Mas entendi que se Pedro pudesse jogar com eles, isso lhe daria uma confortável sensação de participação, de pertencimento. Aproximei-me de um dos meninos no campo e perguntei-lhe se Pedro poderia jogar. O menino deu uma olhada ao redor, buscando a aprovação de seus companheiros da equipe, e mesmo não conseguindo nenhuma aprovação, assumiu a responsabilidade e disse: nós estamos perdendo por 6 rodadas e o jogo está na 8ª. Acho que ele pode entrar em nossa equipe e tentaremos colocá-lo para bater até a 9ª rodada. Fiquei admirado quando Pedro abriu um grande sorriso ao ouvir a resposta do menino. Pediram então que ele calçasse a luva e fosse para o campo jogar. No final da 8ª rodada, a equipe de Pedro marcou alguns pontos, mas ainda estavam perdendo por 3 pontos. No final da 9ª rodada, a equipe marcou novamente e agora com potencial para a rodada decisiva. Pedro foi escalado para continuar. Uma questão, porém, veio à minha mente. A equipe deixaria Pedro de fato rebater nessa circunstância, eliminando a possibilidade de ganhar o jogo? Surpreendentemente, foi dado o bastão a Pedro. Todo mundo sabia que isso seria quase impossível porque ele nem mesmo sabia segurar o bastão. Porém, quando Pedro tomou a posição, o lançador se moveu alguns passos para arremessar a bola de maneira que Pedro pudesse ao menos rebater. Foi feito o primeiro arremesso e Pedro balançou desajeitadamente e perdeu. Um dos companheiros da equipe de Pedro foi até ele e juntos seguraram o bastão e encararam o lançador. O lançador deu novamente alguns passos para lançar a bola suavemente para Pedro. Quando veio o lance, Pedro e o seu companheiro da equipe balançaram o bastão e juntos rebateram a lenta bola do lançador. O lançador apanhou a suave bola e poderia tê-la lançado facilmente ao primeiro da base, eliminando Pedro e encerrando o jogo. Contudo, ao invés disso, o lançador pegou a bola e lançou-a numa curva longa e alta para o campo, distante do alcance do primeiro homem da base. Então todos começaram a gritar para Pedro para que ele corresse a primeira base. Nunca em sua vida ele tinha corrido.
mas saiu disparado para a linha da base com os olhos arregalados e assustados, até que alcançasse a primeira base. O jogador da direita teve a posse da bola. Ele poderia ter lançado a bola ao segundo homem da base, o que colocaria Pedro fora do jogo, pois ele ainda estava correndo. Mas o jogador entendeu quais eram as intenções do lançador e assim lançou a bola alta e distante, acima da cabeça do terceiro homem da base. Mais uma vez todos gritaram para Pedro para que ele corresse a segunda base. Quando Pedro alcançou enfim a segunda base, a curta parada adversária colocou-o na direção da terceira base e todos, de ambas as equipes, correram atrás dele gritando e incentivando-o para a base final. Pedro correu para a base final, pisou nela e todos os 18 meninos ergueram ele nos ombros, fazendo dele o herói, como se ele tivesse vencido o campeonato, ganhe o jogo para a equipe dele. Naquele dia, disse o pai, com lágrimas caindo sobre a face, aqueles 18 meninos alcançaram a perfeição de Deus. Eu nunca tinha visto um sorriso tão lindo no rosto do meu filho.